Sejam bem-vindos à Psico TV. Hoje temos já a presença do Dr. André Fialho para falarmos de um assunto que hoje está a ser muito falado, que é o gambling. Obrigado, Dr. André, pela sua participação na Psico TV. Ora, Pedro, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a divulgar este conceito de gambling, que está em grande expansão hoje em dia. E falar em gambling, o que é que se entende por gambling? Bem, Pedro, na sua gênese, gambling é essencialmente o ato de jogar recreativamente com envolvimento de dinheiro e com o objetivo de ganhar ainda mais dinheiro. Potenza descreveu o gambling como a ação de colocar algo de valor em risco na esperança de obter algo de valor ainda maior. Que efetivamente é isso que acontece. E agora podemos pegar aqui, se calhar, no exemplo dos casinos, que tornaram esta prática tão famosa. E dentro do casino temos as slots, a roleta, a banca francesa, os jogos de cartas, e o pressuposto é sempre o mesmo, não é? A pessoa coloca algo de valor em risco, o valor que utiliza para fazer uma aposta, para iniciar o jogo, mas sempre com a esperança, e esperança aqui é uma palavra-chave muito importante, a esperança de obter algo de valor ainda maior, e geralmente obter ainda mais dinheiro. Agora, só para falar aqui e explicar exatamente às pessoas os vários tipos de gambling, nós não encontramos o gambling somente no casino, não é? Está disponível em muitos sítios. Há pouco, quando eu falei do envolvimento de jogos de cartas no casino, aí nós podemos falar do póquer, do blackjack, do baccarat, mas depois também, muito comum na nossa cultura portuguesa, o sobe e desce, a lepra a dinheiro, não é? Isso já é considerado um tipo de gambling. E depois também existe a questão das apostas, que é diferente, não é só assim um jogo direto com outras pessoas, mas é a pessoa apostar no resultado. Bem, as apostas ficaram muito conhecidas inicialmente com as apostas em corridas de cavalos. Toda a gente já viu filmes ou séries em que isso acontece nos Estados Unidos. Mais recentemente, as apostas desportivas. As pessoas apostam nos resultados. Cá em Portugal é mais comum ser num clube de futebol ou num resultado de uma partida de ténis. E ainda mais recente, as apostas nos esportes, nos League of Legends, torneios de Counter-Strike, por aí fora, já se começa a ver também as apostas nos resultados dessas equipas. Portanto, o gambling é uma coisa que já existe há muitos anos e continua em forte expansão, abrangendo cada vez mais áreas. Poderemos dizer, então, que o gambling é considerado uma doença psicológica. Porquê? Sim, de facto é considerado. A resposta mais curta e de uma perspectiva clínica é porque o gambling já é reconhecido como uma patologia pelo DSM-5, desde 2013. Portanto, já está no Manual Estatístico de Doenças Mentais. E tem 3 graus de gravidade, consoante o número de critérios que as pessoas preenchem, sendo num total de 9. A resposta mais longa envolve falar das consequências diretas e indiretas associadas à longa exposição do jogo. E aqui, se calhar, estamos a falar da questão da tolerância, o facto da pessoa aumentar as apostas, ou o dinheiro, ou a quantidade de tempo que está envolvida no jogo, de forma a obter o mesmo nível de excitação, de interesse, de adrenalina. Os sintomas de abstinência, que é como é que a pessoa se vai sentir se não estiver em contacto com o jogo, fica a ficar mais irritável, inquieto, estressado, porque quer jogar e não pode. E isto aqui já é um sintoma que existe realmente uma doença mental associada. A falta de controle dos impulsos, e isto aqui é realmente muito comum, e podemos entrar aqui no contínuo do risco, que tem 3 fases, que é a primeira, a pessoa está a ganhar, está tudo a correr bem, está a jogar por adrenalina, quer manter os ganhos, e bem, quando uma pessoa está a ganhar, não vai querer parar de jogar, porque não existe dinheiro suficiente, não é? São 2 palavras que não combinam bem juntas. Então, se a pessoa está a ganhar, vai continuar com esse comportamento para ganhar ainda mais. Até que começa a perder. E aqui entra na segunda fase, que é a fase do resgate. E aí o objetivo de continuar a jogar é ir atrás das perdas. Recuperar do buraco financeiro que de repente se viu metida. E a seguir, se não tiver sucesso nesse resgate, entra na terceira fase, que é a fase do desespero, em que, basicamente, a pessoa vai à mesma atrás das perdas, é esse o objetivo,
mas já de uma forma muito mais obsessiva, não pensando tanto nas consequências, tendo aqui aquilo que nós chamamos de uma miopia para o futuro, e é muitas vezes nessa fase que a pessoa toma decisões pouco ponderadas, vai investir ou vai apostar em coisas que não domina tanto, terceiras ligas de handball de outro país qualquer, por exemplo, e é também muitas vezes na fase do desespero que a pessoa corrompe os seus valores morais, muitas vezes cometendo atos ilícitos para ter dinheiro para alimentar o jogo. Para além disto, podemos também identificar na patologia do jogo quando o mesmo é usado como um escape de algum tipo de transtorno emocional, de algum tipo de desconforto emocional. Às vezes esse desconforto emocional resulta de uma falta de realização profissional, pessoal, algum problema familiar que a pessoa tem, portanto, algo na vida da pessoa que não está bem, que a pessoa sente que não consegue controlar ou não consegue mudar, e depois o jogo é usado como um escape. E aí já não está a fazer jus ao nome, porque o nome é jogo. O objetivo é ser usado de uma forma lúdica e recreativa. Se a pessoa já está a usar o jogo com um outro objetivo, então aí já está a começar a passar a linha de o jogador responsável para um jogador potencialmente com algum problema. Isto depois leva a um prejuízo na qualidade das relações significativas que a pessoa tem, quer seja com os pares, quer seja com a família, porque fica muito mais ausente, começa a haver alguns conflitos e dá-se um decréscimo na qualidade de vida da pessoa, derivado quer da constante instabilidade emocional que a pessoa vive por causa da falta de dinheiro, dos conflitos que vão surgindo, e essencialmente nós notamos também uma incapacidade de mudar o comportamento, apesar de todas estas consequências negativas que eu acabei de mencionar. Portanto, a pessoa vai-se apercebendo disto, sabe que as coisas acontecem, mas depois não encontra em si as ferramentas para mudar esse comportamento. Eu costumo dizer muitas vezes que aqui o problema do jogo, na vertente mais da adição, não é um problema do saber, porque a pessoa sabe, eventualmente é confrontada com o saldo da conta bancária, que está a injetar mais dinheiro no jogo do que aquele que retira, mas é sim um problema do sentir. São as emoções, o tal descontrole, que depois leva muitas vezes a pessoa a cometer situações de abuso, quer no jogo, quer às vezes fora dele, para financiar o jogo. Tanto que é mensurável essa parte, o gambling é mensurável com estes gastos, porque a pessoa tem noção exata do que está a perder, não é? Neste caso. E na sua opinião, as perturbações relacionadas com gambling têm vindo a aumentar ou diminuir? Bem, aumentar sem dúvida alguma, Pedro. E eu digo isto não só com base no crescente número de pessoas que têm vindo a procurar os nossos serviços de apoio psicoterapêutico, mas também porque existem dados que corroboram esta dedução. Vou citar, por exemplo, aqui um estudo de 2017 do CICAD, em que concluíram que Portugal tinha 0,6% dos jogadores, 0,6% dos jogadores patológicos. Isto pode não parecer muito, mas é o dobro daquilo que se viu em 2012. E tem 1,2% de jogadores com algum tipo de problema de jogo, e aqui este número é 4 vezes maior ao que se verificava em 2012. E eu estou em crer que, se for feita agora uma atualização destes dados, que os números serão ainda maiores. Porque, para além daqui destes dados que nós encontramos através de estudos estatísticos, a verdade é que todas as plataformas de jogo têm revelado ganhos significativos, quer no número de utilizadores inscritos nas plataformas, quer no número de receitas. E então, se existem mais pessoas a jogar e se jogam mais dinheiro, então é muito provável que exista um maior número de pessoas com um problema de jogo e dessas, um maior número de jogadores patológicos. E de que forma tem vindo a subir e quais as razões, o porquê? Bem, muitas pessoas justificam isso com a pandemia. As pessoas estão mais tempo em casa, precisam de alguma distração. Às vezes a pandemia também trouxe muitos problemas financeiros para as pessoas e as pessoas acabam por encontrar no jogo a tal esperança, que falávamos há pouco tempo, de ganhar dinheiro para ter uma certa alavancagem na vida. A verdade é que isso não responde a toda a questão, porque
Como vimos, de 2012 a 2017 também houve um acréscimo significativo de pessoas com problemas de jogo e não havia pandemia. E grande parte desse aumento deve-se, acima de tudo, à facilidade de acesso das plataformas de jogo, porque cada vez mais elas estão acessíveis de forma online no nosso bolso. Antigamente, para fazer uma aposta desportiva, era preciso a pessoa ir a um local físico preencher um papel, ou para jogar no casino tinha-se de deslocar fisicamente até às instalações do mesmo. Agora já não, está no telemóvel. E eu vejo que realmente a maioria das pessoas que chegam até mim, clinicamente, a pedir ajuda, é exatamente isto que elas relatam. A adição que as leva lá, geralmente, é uma adição online. Ou casino online, ou apostas esportivas online. E isto está disponível 24 horas por dia, todos os dias. Eles relatam também que a facilidade de carregar as contas é enorme. Portanto, a plataforma de jogo aceita todo o tipo de pagamentos, todo o tipo de serviços. Portanto, é realmente muito fácil eles poderem carregar as contas. E depois também, cada vez mais, este tipo de comportamento está a ficar vulgarizado, especialmente entre as camadas mais jovens. É normal eles apostarem. Exatamente. É normal, comum, entenda-se, eles apostarem entre grupos de amigos. Normalmente a história começa sempre assim, uma aposta de vez em quando, 1 euro, 5 euros, depois dá-se um ganho significativo e aí vem o racional de, bem, se eu com 1 euro conseguir ganhar 10 ou 15, se eu começar a fazer apostas de 5, quanto é que eu posso ganhar? E de repente dá-se aqui uma escalada, não é? Eu dei estes valores, mas estes valores podem estar na casa das dezenas, centenas, milhares. Não interessa, que o raciocínio é exatamente o mesmo. E voltamos àquilo que eu disse anteriormente, que é, não existe dinheiro suficiente e as pessoas querem ganhar mais. E uma coisa é ouvirem uma história na televisão de que alguém ganhou, ou de uns amigos. Outra coisa é eles sentirem na pele que eles próprios apostaram algo de valor e ganharam efetivamente algo de valor ainda maior. E isso vai, de certa forma, perpetuar o comportamento. Bem, cada vez isto é mais comum, esta história é mais comum de ser divulgada lá, principalmente em contexto clínico. Vão entrando em looping contínuo e repetindo sempre. Eu lembro-me de há uns anos atrás, não havia ainda casinos online, nem apostas online. O online era ainda pouco divulgado e mesmo os casinos havia uma dificuldade, não era, de acesso às roletas, às cartas, que se tinha de fazer uma inscrição para se poder entrar e pagar, até havia casinos que se pagava para poder ter acesso a esses locais. Não as slots machines, que era uma sala à parte, mas o jogo propriamente dito, com mais peso e maior número de apostas, em termos de quantidade, havia ali uma barreira, não é? Que hoje já não existe. Sem dúvida, Pedro, especialmente se falarmos na questão online, essa barreira desapareceu por completo. Qualquer pessoa que tenha um registro numa plataforma, que tenha vários serviços de jogo, pode variar entre um ou outro tipo de jogo, passar da slot para a roleta, para o póquer, etc. É muito comum as pessoas contarem que, enquanto estão à espera de algum resultado de uma aposta desportiva, vão jogar slots na mesma plataforma. Porque têm aquele tempo ali parado, estão à espera que algo aconteça, ou seja, na verdade estão à espera do reforço positivo ou negativo do comportamento da aposta, e então, como precisam de manter o pico de adrenalina, de prazer, de euforia, então vão procurá-lo e, nesse caso, acabam por ir às slots da mesma plataforma porque está logo ali ao lado. É uma opção logo ali. E consequências falamos aqui do gambling para a saúde mental das pessoas? Bem, essencialmente, podemos falar em estados mais depressivos, né? Que a pessoa depois sente as consequências de um passado mal passado que já não conseguem alterar, não é? Ou a ansiedade em relação a um futuro negro que eles assemelham, que eles veem que está próximo porque não têm agora a disponibilidade financeira para pagar certas dívidas ou porque vão ter certas consequências do tal passado. E isto leva a uma instabilidade emocional muito grande, portanto, associada
a sentimentos de culpa, de vergonha, de tristeza, de irritabilidade. E podemos incluir aqui também a insónia, um cansaço frequente, pois pela falta de não dormirem, não é? Muitas vezes também não dormem, não é só porque estão com insónia, porque utilizam um período da noite para estarem a jogar sem outras pessoas que os rodeiam saberem. E depois isto também leva muitas vezes a alterações psicossomáticas que afetam o próprio corpo, como as irritações na pele, úlceras, dores de cabeça. Vou fazer aqui alguns exemplos. Mas a verdade é que as consequências do gambling não ficam só pela saúde mental, Pedro. E se calhar é importante nós falarmos aqui também algumas consequências que afetam o funcionamento familiar, que resultam, nomeadamente, da negligência e da ausência que a pessoa depois dá a essas mesmas relações significativas. Porque a pessoa, ao ficar cada vez mais tempo ligada ao comportamento de jogo, entenda, se calhar, de forma mais comum, ao telemóvel, a ver resultados das equipas, a planear o próximo jogo, a acompanhar os jogos em direto, ou simplesmente nas slots do casino a girar, a fazer os spins, não é? Mas a verdade é que quanto mais tempo a pessoa está nesse tipo de atividades, menos tempo tem para atividades em família. Isto depois leva a conflitos familiares. Depois, como normalmente o objetivo da pessoa, se estiver na fase 2 ou 3, de resgate ou de desespero, se o objetivo não estiver a ser cumprido, a pessoa fica muito mais impaciente, muito mais intolerante, e então pequenas coisas que às vezes existem na dinâmica familiar são exacerbadas e às vezes culmina até em algum tipo de violência doméstica. Portanto, estamos aqui a falar de consequências muito graves. Existe também ainda uma grande instabilidade laboral com quebra no rendimento associada à profissão. Claro, o pensamento da pessoa muitas vezes está no jogo, no resultado anterior, ou a arranjar maneiras para voltar a apostar, e está preocupada nisso, não está tão concentrada, tão focada naquilo que tem para fazer. Ao mesmo tempo, se voltarmos atrás nos pontos, devido à insónia, ao cansaço, claro que existe uma quebra no rendimento profissional das pessoas. E depois podemos falar ainda em problemas de ordem social, quer ao nível de socialização, que mais uma vez, se a pessoa está focada no telemóvel, nas apostas, não está predisposta para socializar, como a própria socialização fica às vezes comprometida ou até corrompida porque a conversa é apenas e só à volta do mundo das apostas. E então já não há uma socialização completa. Agora, os problemas de ordem social também podem seguir noutro caminho que respeita o comportamento cívico e de cidadania, porque é muito comum, infelizmente, as pessoas corromperem alguns valores morais devido à ocorrência de crimes como roubo, extorsão, alguma outra forma de uma apropriação ilegal de fundos, de modo a financiar o comportamento do jogo. Aqui, normalmente, a pessoa já está na fase do desespero, que apropria-se do cartão de crédito de algum familiar para financiar o jogo, vende bens lá de casa, coisas assim, mas não deixa de ser um problema grave. Portanto, os problemas de jogo, sim, afetam a saúde mental das pessoas, mas afetam também mais do que isso. Sei que existem algumas associações de apoio a indivíduos com este problema, com o problema do gambling. É verdade. Sim, sem dúvida. Nós, no Instituto de Apoio ao Jogador, temos uma linha telefónica disponível para ajudar pessoas que tenham alguma questão, seja o próprio, seja um familiar, um amigo de algum jogador. Podem utilizar para esclarecer dúvidas em relação ao jogo, linhas orientadoras do que fazer. Depois também existe uma linha da própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é a linha de apoio jogo responsável, que normalmente trata também de situações de jogo que podem ou não estar relacionados com jogos da própria Santa Casa de Lisboa. Existe uma linha de ajuda de placar e também depois existe a linha vida do SNS. Isto são opções de apoio técnico especializado, em que as pessoas, ao ligar, vão falar com psicólogos. Depois também existem linhas não técnicas, como é a questão dos jogadores anónimos, que tanto têm os jogadores anónimos sediados em Lisboa, como os jogadores anónimos do norte de Portugal. E apesar de não serem linhas especializadas, não deixam de ser muito úteis e muito importantes. Portanto, é mais uma opção que a pessoa tem. Primeiro passo. Sim, exatamente. É um primeiro passo. Doutor André,
A linha de apoio ao jogador, diga-nos o número. Então, a linha de ajuda do Instituto de Apoio ao Jogador é o 968 968 230 230 998. 998. Este número vai ficar a passar vai ficar a passar aqui em baixo. Para quem necessitar deste tipo de ajuda, acho que o primeiro passo, ou se tivermos alguém que necessite, é ligar, que podem nos ajudar, tanto os jogadores como as pessoas que os queiram ajudar, certo? Sim, sem dúvida, Pedro. E é muito comum o contacto ser feito por pessoas que rodeiam o jogador mais do que pelo próprio. E é importante focar isto, que nós estamos aqui realmente também para esclarecer dúvidas. Nem sempre as suspeitas das pessoas resultam num jogador patológico, e ainda bem. Mas se a pessoa nota que o companheiro, o filho, alguém próximo da pessoa pode estar a incorrer num comportamento abusivo, então se calhar o primeiro passo, tal como o Pedro disse bem, é entrar em contato connosco, esclarecer algumas questões que possa ter e encontrar algumas linhas orientadoras, porque não só o próprio jogador não sabe como lidar com esse problema, mas como também quem o acompanha também não sabe como lidar com o jogador. O que é ser companheiro de um jogador, o que é ser filho, pai de uma pessoa que tem um problema de jogo. E nós aqui podemos dar realmente essas linhas orientadoras, como é que a pessoa pode fazer, como é que pode lidar de forma saudável e ajudar assim essa pessoa que pode ou não ter problemas de jogo. Os outros números que falou, nós iremos pôr no final deste vídeo uma tabela com esses, que foi-nos fornecido pelo Dr. André, para quem tiver, quem quiser dar esse primeiro passo tão importante, tem aí contactos, de certeza absoluta será uma grande ajuda. Para finalizarmos, quais são as formas de tratamento para esta perturbação? O mais comum e mais conhecido no meio da ciência é através da terapia cognitivo-comportamental. Agora, não é a única terapia que nós usamos em contexto clínico. É essencialmente o foco do nosso tratamento, é um tratamento com princípio, meio e fim, em que nós vamos identificar crenças que a pessoa tem em relação a si, em relação aos outros, em relação ao mundo e em relação ao futuro, e ao trabalharmos essas crenças, a pessoa acaba por desenvolver imensas competências psicológicas, e não só, que depois permite lidar com qualquer adversidade que a pessoa possa ter. Ao lidar com essas adversidades que a vida acaba por atirar para cima de forma saudável, a pessoa, à partida, não vai recorrer a comportamentos abusivos e autodestrutivos. Agora, para além desta prática psicoterapêutica, cognitivo-comportamental, usamos também, por exemplo, a entrevista motivacional, em que tentamos também explorar cada vez mais acerca do passado da pessoa, o historial dela, o desenvolvimento dela, a importância do seio familiar com que cresceu, mas sempre com uma visão holística, ou seja, nós olhamos para a pessoa como um conjunto completo de valências, quer seja no seu seio pessoal, familiar, social, profissional, etc. E é quando esses vários pilares encontram um equilíbrio estável que a questão do jogo fica resolvida, não é? Porque apesar do jogo ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, nós acabamos por lidar com ele como se ele fosse uma consequência, ou seja, existe algo na vida da pessoa que lhe causa algum tipo de desconforto emocional e esse algo depois acaba por se traduzir num comportamento abusivo e autodestrutivo. Portanto, se a pessoa tiver uma estabilidade, no seu próprio conceito de estabilidade, mas na vida e se sentir bem com a vida que leva, então, à partida, não escolherá ter este tipo de comportamentos autodestrutivos. Né? Ora, seja qual for a linha terapêutica que nós utilizamos, passa sempre por dar uma consciencialização do problema e com essa consciencialização vem a escolha. E isto é realmente o mais importante. Ou seja, podemos dizer que temos aqui uma luz no fundo do túnel para quem sofre desta perturbação.
Sim, Pedro, sem dúvida. E é muito importante deixar aqui claro que, como todas as dependências, isto é uma doença crónica, que não tem cura, mas que tem tratamento. Ou seja, as pessoas podem e certamente conseguirão viver uma vida completamente comum, normalizada, por assim dizer, em que, se seguirem as suas próprias linhas orientadoras, este problema vai ficar, de certa forma, eliminado. Não diria eliminado, mas controlado, sem dúvida alguma. Sim, sim, exatamente. Portanto, Não é? enquanto a pessoa cumprir a sua responsabilidade para manter a doença sob controle, não a sentirá, portanto, se fizer a sua parte. Agora, é importante é que, em primeiro lugar, saiba o que fazer e, em segundo lugar, realmente o faça. Doutor André, foi um prazer enorme ter a sua participação aqui na PsicoTV, um assunto bastante importante nos dias que correm e que de certeza poderá ajudar muitos das pessoas que nos irão ver e ouvir nas nossas redes sociais, nos nossos canais de divulgação. Muito obrigado e um até sempre. Obrigado também e até uma próxima.